alegria que estamos chegando aí onde quer que você esteja, esperando que esteja no recinto do seu lar, muito bem, e esteja ainda melhor ao final aqui do Nova Consciência. Nós trazemos hoje um querido companheiro que nós estávamos ansiando pela presença dele aqui no Nova Consciência, até porque ele desenvolve uma temática que, além do nosso lado jornalístico, existe o lado do administrador, que a gente prima muito, e é uma alegria então trazer tal conteúdo, espiritualidade nas empresas. Esse companheiro que tem dado uma contribuição enorme a toda a comunidade de expositores espíritas, porque ele emprega toda essa sua verve mesmo, né? Toda essa sua qualidade profissional, ele a emprega no sentido de qualificar os expositores espíritas. É escritor, é consultor de empresas, palestrante, conferencista. Eu estou falando de Alquinda de Oliveira. Tudo bem, Alquinda? Tudo bem, Jeto. Prazer estar aqui. Ele está trazendo para nós o seu mais recente lançamento, está aí na praça pela editora Planeta, uma editora importante, Liderança Saudável. Então, o subtítulo: A Arte de Desenvolver Visão de Futuro, Interpretando o Presente. Alquinda, esse aqui nessa área especificamente de empresas, você como consultor, palestrante que se envolve com o processo de liderança, autoestima, motivação, criatividade, responsabilidade social, esse aqui já é praticamente, acredito, o seu quinto livro na área, não é isso? Você tem o Espiritualidade na Empresa, Torne Possível o Impossível, Viver Bem é Simples, Nós que Complicamos. Então esse é o quarto, é isso? Olha, eu talvez não tenha relacionado, mas deve ser o quinto ou sexto, eu não tenho certeza absoluta. Como é que veio essa, para você, como espírita e profissional, na área tão vital de todo e qualquer país, toda e qualquer nação, que é a vitalidade do empreendimento empresarial e que é o seu âmbito profissional. A chegada da espiritualidade nas empresas, é isso que te motivou? Como é que você sente esse momento, que para você deve ser magnífico, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial no mundo corporativo, no mundo empresarial. E temos até aprender algumas coisas com eles. Porque o empresário hoje está descobrindo que o bom profissional precisa ser uma boa pessoa. Ter que ter bom caráter, relacionar-se bem, ter boa autoestima. E se nós atentarmos mais profundamente o que deve ser essa pessoa, nós vamos descobrir que ele precisa ser um homem de bem. Porque ele precisa saber se doar. O cliente, por exemplo, não pode mais ser visto como que simplesmente nos faz ganhar dinheiro. Para uma empresa não pode mais ser assim. É aquele que nós temos que dar os nossos braços, caminhar juntos. O fornecedor da mesma forma. Então o relacionamento assumiu um peso muito grande no mundo empresarial. E só se relaciona bem, de fato, de verdadeira, quem está bem consigo mesmo. E nós notamos que o Espiritismo tem muito a contribuir com esse novo momento. Mesmo que não seja com esse foco de levar o nome Espiritismo às empresas, claro, né? Claro. Mas os princípios. Então o que se vê nesse livro é justamente esse foco de usar as empresas, de espiritualizar as empresas. E é o primeiro livro, fiquei sabendo disso, dirigido ao mundo corporativo, que traz textos psicografados. Textos que extraí de outros livros, Joana de Ângeles e outros espíritos, para reforçar determinadas teses que aí estão. Alquinda, assim, para você, do ponto de vista profissional, você agora vai poder conectar, ou a gente vai falar do livro, dessa característica que você já citou, mas para você enquanto profissional, primeiro, do ponto de vista pessoal, quer dizer, você pode, ainda que sem o rótulo, é preferível mesmo que seja sem o rótulo, né? Porque se tem um bom fruto, a árvore é boa, né? E se alguém se interessar, fala, poxa, que qualidade especial é essa do Alquinda? Vai descobrir o espírita. Mas você pode agora, a profissional ao ideal. Que satisfação a mais tem isso no seu profissional? É um trabalhar com prazer mesmo, né? Com prazer.
você estar numa empresa e saber que está contribuindo ali, não com um ser humano profissional simplesmente, mas com um ser humano que em essência é um espírito. De forma que o foco acaba sendo trabalhar muito essa questão espiritual. Geralmente nos treinamentos que eu dou em empresas, eu acabo focando o relacionamento em casa, o relacionamento consigo próprio, quer dizer, trabalhando o ser humano com a centelha divina que está presente. Então, eu que estou nessa área desde 80, eu estou vivendo um momento muito especial, de muita alegria, de ver que o que a gente queria oferecer, hoje o mundo pede. Quer dizer, é diferente. Agora, Alquinda, até que ponto, saiu uma pergunta, não é provocativa, mas eu tenho certeza que boa parte dos nossos telespectadores envolvidos no mundo empresarial poderiam até se perguntar, não é mais um modismo? Isso vê, porque a gente sabe que o mundo empresarial, principalmente essa área de liderança, motivação e foco assim, na produtividade, inventa mil coisas. Algo que veio para ficar, a espiritualidade nas empresas? Veio para ficar, muitas vezes a empresa ou o grande empresário não tendo essa visão. O objetivo do empresário, de boa parte deles, obviamente, é ganhar dinheiro, é gerar lucro. Mas só que pesquisas comprovam, pesquisas sérias, em 25 países, que a empresa mais lucrativa é aquela que tem melhor ambiente, aquela que respeita os seus funcionários. Então, há aquele empresário que, pela lente do coração, ele atua nessa direção. E há o outro que, pela lente do cifrão, do dinheiro, tem que atuar na direção. Essa realidade hoje não é modismo, porque é fruto, ou essa visão atual, de pesquisas sérias, que comprovaram que hoje o ser humano tem que ser o centro. Inclusive, antigamente, vamos ver esse lado empresarial, o cliente era visto como perdido numa massa. Hoje, a empresa que tem essa visão, ela vai perder no mercado. O cliente tem que ser visto enquanto indivíduo. Tanto é que daqui a algum tempo nós vamos estar montando o nosso carro pela internet de acordo com o gosto que a gente tem. 4 passageiros, 6 passageiros, a Toyota já está planejando, quer dizer, enxergando cada um de nós como indivíduo. A massificação com a individualização. A massificação, mas respeitando a individualização. Hoje, por exemplo, é possível escolher a nossa geladeira da altura que nós queremos para colocar uma coisa ou outra, fazer o nosso modelo. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que as empresas estão precisando ou estão trabalhando para chegar ao indivíduo. Bom, o livro do Alquinda, eu não cheguei ainda ao final dele, porque eu estou efetivamente bebendo esse livro, bebericando, vamos dizer, aos pouquinhos, porque está realmente muito bom e ele sempre fundamenta todos os seus conceitos e cita também alguém que é por demais conhecido no meio da administração. Ele é o verdadeiro guru da administração, que é o Peter Drucker. Eu gostaria um pouquinho, porque você o cita bastante, né? Ele realmente foi um visionário, não é isso? Um visionário. Até vou passar para você, para o público, o que eu entendo de visionário. Mas o Espiritismo explica que seres iluminados surgem em todos os segmentos, em todos. São seres que chegam aqui à Terra a funcionar positivamente os segmentos. Peter Drucker foi um deles, falecido já há alguns anos, e ele anteviu muitas coisas. Por exemplo, há 30 anos, ele dizia, ou 40 anos, que o trabalhador voluntário seria mais produtivo a empresa. Se a empresa ensina o seu profissional a trabalhar voluntariamente, seria mais produtivo. Mas ninguém o ouviu. Mas atualmente, ou de 10, 15 anos para cá, as empresas descobriram isso. Ele enxergava antes, daí ter recebido essa alcunha de visionário. Mas na realidade, um dos seus biógrafos diz que a capacidade de Peter Drucker não era enxergar o futuro, mas interpretar o presente. Porque naquela época em que ele disse que o trabalhador voluntário é mais produtivo, já era uma realidade. Já era uma realidade. Então o livro traz para essa questão, que nós temos que aprender a interpretar o presente. Muitas coisas estão acontecendo hoje e nós vamos percebê-las daqui 5, 10 anos. Então o livro tem essa proposta de mostrar o que já está acontecendo. Revolução
intensa, imensa no mundo empresarial, favorecendo o lado humano. Mesmo que o foco ainda seja ter lucro, pois que toda empresa precisa ter lucro, que é um dos pilares, né? Precisa ter. Aliás, você fala de 3 estágios das empresas, né? A gente está 1 minuto e meio aí do nosso intervalo e você enfatiza que chegamos a um terceiro estágio, não é isso? Isso. Você que você dissesse para o nosso telespectador, que estágio é esse? As empresas, quando surgiram, elas tinham como foco gerar tecnologias e conseguir o lucro, simplesmente. Na Ford, quando iniciou o mundo industrial, vamos dizer assim, os funcionários trabalhavam 16 horas por dia, de segunda a segunda. Quer dizer, então, naquela primeira fase, era lucro e tecnologia. Numa segunda fase, já começou a colocar o funcionário como um ser humano. Férias, 8 horas de trabalho, benefícios, mas perdido numa massa. Nessa terceira fase, o foco é o indivíduo. Hoje, Peter Drucker dizia, nós não podemos mais falar o nosso departamento de engenharia. Nós temos que falar o José, o Antônio, a Maria. Não os nossos engenheiros, né? Isso, justamente. Então, esse é o terceiro estágio. Que isso pode ser levado para o nosso meio espírita. Sim. Não é mais quando chegar uma pessoa no centro espírita, ela não se perceber enquanto um indivíduo. Tem a porta dizendo boa noite, seja bem-vindo. O que as empresas estão procurando fazer, nós temos a aprender também. Tá certo. Eu volto já com Alquinder de Oliveira. Possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado diz presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o espiritismo para o mundo através da mídia. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está na tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona eu. Aqui é a casa de Deus. Nós estamos conversando hoje sobre espiritualidade nas empresas e estamos com um especialista aqui, para você que ligou a TV agora, Alquinder de Oliveira. Estamos apresentando o seu mais recente livro, Liderança Saudável. Alquinder, nós, com muita alegria, a gente está vendo todo esse processo de transformação. Nós, enquanto espíritas, entendemos mesmo que espiritualidade é fundamental em tudo e em qualquer situação. Então a gente só tem a saudar este avanço no mundo empresarial, corporativo, enfim, e como você disse, eu entendo mesmo, fiz uma pergunta para você de que se isso não era uma moda, né? Mas hoje nós sabemos que do ponto de vista da satisfação pessoal, isso é muito estudado nas empresas, né?
a pirâmide de Maslow, né? E coloca lá, depois que na medida que o homem vai tendo satisfações, o ápice, a cereja do bolo é a realização espiritual, não é isso? Então essa coisa entra agora para o mundo corporativo. Então, como é que ficamos? Essa coisa é da antiga. Agora a coisa é ser líder. Faz esses paralelos para o nosso telespectador. A denominação de chefe até existe, está muito presente nas empresas, mas aquela época do eu mando e você obedece acabou, ou precisa acabar. Manda e obedece quem tem juízo, não é isso? Essa é a versão mais utilizada. É preciso deixar claro que muito do que eu estou falando aqui em termos de perspectiva do que vai ocorrer, porque hoje ainda existem empresas onde há chefes mandões, onde o autoritarismo está presente em número grande. Mas são empresas que estão descobrindo que esse estilo de liderança não funciona. Porque os desafios hoje são tantos que o que faz acontecer não é mais aquele líder que vai à frente, mas é aquele que vai atrás da sua equipe apoiando. Porque em vez de uma cabeça ter que pensar e tirar consciência, ele tem dezenas ou centenas de cabeças estimuladas a pensar. Antigamente, esse líder autocrático, interessante como tudo tem a sua época e seu tempo, a sua época, né? Fazia sentido, porque as pessoas naturalmente se acomodavam no fato de serem mandadas. Hoje, nessa nova geração, se o líder não conquistar a liderança, ele não consegue ser líder. Antes ele impunha a liderança e essa liderança era aceita. Hoje precisa ser conquistada. Por isso que realmente os chefes tendem a deixar de existir. Esse é um fato. Nos parece que o profissional, ele que escolhe a empresa, não é a empresa que escolhe o profissional praticamente, não é isso? Tem essa... O profissional bom é aquele que realmente procura a empresa que está em sintonia com suas vontades, o seu estilo de vida, e toda pessoa quer ser valorizada. Então ela coloca... O que está por trás disso, Alquino? É uma mudança de valores? Há uma mudança imensa de valores, imensa. É uma mudança que vai transformar o mundo. Nós sabemos que Jesus é nosso governador, e muitas vezes associamos o nome Jesus apenas às instituições religiosas. E Viviana falou já há vários anos, há mais de 10 anos, que as escolas tendem a atuar com menos peso na transformação da sociedade comparativamente com as empresas, porque as escolas não têm recurso financeiro como as empresas têm. As escolas muitas vezes não têm como preparar o seu pessoal para realmente educar os alunos. E as empresas, para ganhar dinheiro, estão investindo no ser humano. Então é uma mudança de valor muito grande no aspecto empresarial. Antes, o funcionário era aquele que serviço para mim, somente. Hoje, é o meu companheiro, é o meu colaborador. Até a denominação mudou. Sim. Hoje não se fala mais funcionário ou empregado, colaborador. É uma mudança muito grande de valor. Outro aspecto que você destaca aqui com pesquisa e tudo, é algo que a gente já sentia na medida em que a gente ingressa assim, no Espiritismo, que é uma doutrina, um pensamento que estimula toda uma renovação pessoal. Então nós vemos que o espírita, a hora que começa a ler e estudar, ele não para mais. É um aprimoramento contínuo. E você destaca assim que isso também chegou no mundo corporativo. Estudar é para sempre? Para sempre. Antigamente os treinamentos eram pontuais. O meu pessoal está desmotivado, vamos lá uma palestra sobre motivação. O meu pessoal se relaciona bem, uma palestra sobre relacionamento. Hoje a política das grandes empresas, principalmente aquelas que têm recursos para isso, e elas têm, são treinamentos contínuos. Porque sabe que há muito por se ensinar e há muito por se aprender. E nós tendemos, se estudarmos de maneira estanque, a nos acostumar. Então, nesse aspecto também há mudança. Não mais treinamentos pontuais, mas treinamentos que se permanecem. Alquino, pelo menos aqui em terras brasileiras, especificamente em São Paulo, que tem uma vida empresarial muito intensa, um dos grandes best-sellers da área aí é o Líder, do acho que James Hunt, não é isso? O livro.
É isso? O monge executivo. O monge executivo, desculpa. Que tem essa mensagem, o líder do servidor. E realmente ele se tornou um grande best-seller e eu fiquei muito feliz com o surgimento do teu livro, porque realmente você vai fundo coisa de trazer espiritualidade nas empresas. Como é que surgiu? O que te motivou? Sabe? Porque eu diria até que foi uma ousadia. Mais do que até chegar no momento certo, na hora certa, com uma proposta por uma mudança de paradigma, você está o fazendo de uma maneira que eu diria ousada, por estar trazendo literatura mediúnica, inserindo naquilo que você chama de pausas para reflexão. Gostaria até que você explicasse para o nosso telespectador essa concepção do livro, pausa para reflexão e o conteúdo dessas pausas. Certo. O livro ele tem esse foco liderança saudável, porque a liderança apropriada é aquela que é saudável para todas as pessoas envolvidas, o próprio líder, o liderado, o cliente, os funcionários da empresa, todas as pessoas. Então, para ser uma liderança saudável, o ser humano precisa entender que ele é sobretudo espírito. O livro tem esse foco empresarial, mas pela forma que ele é escrito, ele serve também para as instituições religiosas, para organizações em geral. Um dos motivos, as pausas, que eu denomino pausas de reflexão, para que a pessoa tenha aquele seu momento de parada. Ele está numa sequência do livro, se interessa, sente vontade de continuar, mas é obrigado a parar. Nesse momento em que ele para, ele vai ler um texto que trabalha o seu interior. A questão do amor a si próprio, do amor ao próximo, a questão da valorização, da espiritualidade, da família, totalmente, aparentemente, fora de foco em relação ao que ele leu até há pouco. Mas quando ele terminar o livro, esses pequenos ingredientes serão fortalecedores do conteúdo do livro. Então a gente adota aí o que se chama de pensamento lateral, que fala os publicitários. Sim. Que é bom que quando você tem um foco, de quando em quando, pare um pouquinho, acrescente alguma coisa, dê um tempo para você, até para poder continuar atuando mais propriedade. O livro utiliza dessa técnica e, pelo que eu ouvi de leitores, está sendo muito boa a aceitação. A gente fica muito contente. Aliás, você, em determinado momento aqui, fala de uma escala de valores que envolve essa questão da produção, do empreendimento em si, né? Você fala de uma escala tradicional até então, até existente até hoje. Acionistas, clientes e pessoal. Pessoal aqui é o público interno, né? Os seus profissionais, né? Os seus colaboradores. E isso está invertendo, né? De acionistas, clientes e pessoal para pessoal, primeiro o público interno, depois os clientes, depois os acionistas. Você que está para os nossos telespectadores. Durante muito tempo, um pensamento até lógico, né? É preciso valorizar o acionista, pois sem ele não há recurso para a empresa começar. E em segundo lugar, o cliente, em primeiro lugar o acionista, o cliente, porque é o cliente que paga o salário do pessoal. Muito tempo isso perdurou. Até que nessa mudança de valores descobriu o seguinte, que se o pessoal sentir-se satisfeito na empresa, se os colaboradores trabalharem com entusiasmo, com gosto, viver o seu momento dentro da empresa, os clientes irão aumentar. Então você coloca o funcionário em primeiro lugar, o colaborador, você vai ter mais clientes que ficam em segundo lugar. Tendo mais clientes, os acionistas vão receber mais dividendos. Então, hoje já existe empresa, por exemplo, a Southwest Airlines, que tem esse foco. Lá eles dizem que os clientes estão em segundo lugar. E é uma das empresas, olha que interessante, que nessa convulsão que existe no segmento segmento aéreo em todo o mundo, conseguiu manter lucratividade todo esse tempo. E com o marketing, nossos clientes estão em segundo lugar. Quem vai no balcão da empresa é muito bem atendido, com um sorriso no rosto, pessoas satisfeitas. Houve uma inversão.
foi bom ou é favorável para todas as partes. Alquinda, você continua assim atendendo solicitação de centros, casas espíritas, nesse processo de ajudar os centros espíritas a qualificar os seus expositores. Você parece que tem novidades aí porque você quer implementar, é isso? Você vai criar um grupo de multiplicadores? O que você está pensando em fazer? Eu estou a falar isso no ar, acaba aparecendo talvez um número de interessados que a gente não tem condição, mas é bom que esse assunto venha à tona, condição de atender. É um grupo de multiplicadores nessa área da liderança espírita, um grupo de jovens que estejam dispostos a multiplicar a aprendizagem. Tá. Isso é algo que pela agenda não dá para começar nesses próximos 12 meses, mas a partir do próximo ano eu vou começar esse trabalho. Mas olha, magnífica a sua iniciativa, porque, gente, o Alquinda é muito bom, mas ele ainda não tem o dom da onipresença, né? Precisa já multiplicar. Obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza. Eu volto já com ele. A maior caridade que se pode fazer ao autismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.boanova.com.br. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora, um bom presente para seus filhos e amiguinhos. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Ceni, Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. Ô bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles vão deixá-la gelando mais que o Polo Norte. Becatulo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Em 1865, o pedagogo Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec, lançou a obra O Céu e o Inferno. O livro é conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na obra editorial, são abordados assuntos como causas do temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, enfim, se trata de uma profunda análise da vida após o túmulo. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora, um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Para você que ligou a TV agora, você está perdendo um programa ótimo, hein? Então não deixe de acompanhar a reprise. Nós estamos conversando com o de Oliveira, ele está trazendo para nós o tema espiritualidade nas empresas. E o livro é Liderança Saudável, um livro editado pela Planeta e que, olha, já fiz o teste. Encontra nas maiores e melhores livrarias do país, né? Alquinda, pelo que a gente já conversou até o momento, está acontecendo uma nova ordem empresarial, está vendo? Quer dizer, nós espíritas conversamos mesmo, falamos mesmo, ansiamos e estamos todos trabalhando com certeza, de alguma maneira, focada ou não, para fazer acontecer ou colaborar com uma coisa que efetivamente já está no planejamento estratégico da espiritualidade. E é evidente
vai acontecer. Aproveita a onda quem se sintonizar e embarcar nela, que é o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, teremos uma nova ordem empresarial. O que é esse? Você tem um capítulo todo aqui sobre essa nova ordem. O que é essa nova ordem? Essa nova ordem, eu me inspirei num texto do Espírito, Cícero Pereira, até com transcrição de textos dele, onde ele, linguagem de comunicação nas empresas, ele tem esse foco nas empresas nesse livro, no livro Unidos pelo Amor, está mudando ou precisa mudar. Até para ficar claro o que é a linguagem de comunicação, a linguagem de comunicação determina a cultura da empresa. Para aquele líder que não merece esse nome, que tem uma liderança autoritária, difícil, cara fechada sempre, a linguagem de comunicação dele não é de receptividade ou de amizade. Aquele líder mais próximo, que compreende o outro, que respeita as limitações do próximo, que procura ajudá-lo a crescer, a linguagem, a maneira dele falar, cria um ambiente diferente, quer dizer, uma cultura diferente. Então, o Espírito Cícero Pereira disse que, antigamente, a linguagem de comunicação era de conversão e submissão. Como assim? O líder, ele procurava converter o seu liderado. Tinha que pensar como ele, agir como ele e sentir como ele. E dessa forma, naquela época existia, o colaborador, que tem hoje essa denominação, era denominado de subalterno. Havia realmente uma diferença de alguns degraus entre um e outro. Hoje a linguagem adequada é a linguagem de conscientização e promoção, onde o verdadeiro líder é aquele que procura conscientizar o seu liderado do potencial que ele tem. Não precisa mais dizer, siga porque eu sei, vá à frente que eu quero seguir você. Quer dizer, é diferente de você aproveitar a centelha divina que está presente em cada pessoa, um potencial imenso a ser explorado através de uma linguagem mais positiva. E dessa forma, linguagem de conscientização e promoção, a pessoa sente-se naturalmente promovida. Quer dizer, é uma mudança de 180. Alquinda, até para te provocar um pouquinho, aquele nosso telespectador mais cético, vou fazer aqui o papel dele. Poxa, mas isso aí não pode gerar um ambiente tão descontraído que a gente vai todo dia para uma farra, para uma festa e não para o trabalho? Como é que é isso? Olha, o líder, ele precisa, isso foi muito bom dizer isso, ele precisa ter dois focos. Tá. Dois focos. Que é a pessoa, o pessoal e o processo de trabalho. Às vezes, aquele líder paizão que ele prejudica a estrutura. Ele tem que ser amigo, tem que ser próximo, mas não, porque ele está dentro de uma empresa. Então, isto é em qualquer lugar, nós estamos falando de empresa. Mas se você for aquele paizão onde você trabalha o coração, a vida tem coisas concretas, não só o nosso interior, que é o principal, que estão aí no nosso dia a dia. Então, se trabalhar, tudo em excesso atrapalha, né? Sim. Se trabalhar de forma demasiada na parte humana, esquecendo do outro lado, que é o processo de trabalho. A competência, né? A competência profissional, o foco de ser uma empresa produtiva, realmente nós teremos problemas. Aí é cego conduzindo o cego. Isso. Aliás, para chegar nesse aspecto, tem duas formatos de promoção do profissional, do colaborador. Gostaria que você colocasse aqui para os nossos telespectadores, que já se amavam muito disso, né? Que é o coach e o mentoring, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas duas formatos de condução, né? Porque alguns deles, olha, o mentoring parece a coisa do nosso mentor no meio espírita, né? É uma coisa parecida, né? Você que sabe um pouquinho sobre Não, isso é maravilhoso. Primeiro, falando sobre coaching, que hoje é um assunto aí que está no dia a dia das empresas, o líder coach não é mais aquele que, não é o líder que dá as respostas, mas que faz perguntas, não é aquele que ensina, mas que faz a pessoa aprender. Quer dizer, aproveitar o potencial da pessoa crescer, não é criação atual. Sócrates, que colocou a base
através da sua atividade há 2.500 anos. Coisa só veio da filosofia para a administração, é isso? Mas durante séculos ficou aí parado, não chegou. Agora estabeleceram essa denominação, né, em inglês, né, técnico. Então o líder coach é o líder do momento. E olha que interessante, se nós formos analisar o que é um líder coach, ele é o verdadeiro homem de bem. Ele precisa sentir entusiasmo pelo desenvolvimento das pessoas. Olha que interessante, entusiasmo. Ele tem que sentir vontade de ser útil ao próximo. Ele tem que procurar despertar o potencial interior que está presente no próximo. Parece coisa de religião. Parece. Mas você lê em livros direcionados ao mundo corporativo. Isso. E o mentoring, né? É justamente aquela pessoa que atua como mentor. Aquela pessoa que, pela sua experiência, pela sua vivência, no momento em que a pessoa está meio que um colaborador está meio perdido, chega até ele, levando as suas dúvidas. Então, esses dois estilos de liderança hoje realmente comprovam o que Gandhi disse, algo que pode-se jogar todos os livros fora, ou se todos os livros um dia desaparecerem, basta estudar os Sermões da Montanha. Quer dizer, ali está toda a essência. Então nós estamos percebendo que a literatura corporativa com foco empresarial está trazendo os ensinamentos de Jesus. Situação aqui que você, para ilustrar o conceito, o conteúdo, você traz uma experiência, relata aqui, uma experiência de uma empresa, acho que é Rentecar, uma coisa assim, de levar o filho para a empresa. Gostaria que você relatasse isso. Está no livro do Alquino, o livro está imperdível, gente. Mesmo que você não seja da área da... Como ele disse, o livro tem aplicações, outras que não só a vida profissional empresarial. Mas conta esse caso que eu achei lindo. Infelizmente eu não me lembro o nome da empresa. Acho que é Rentecar, uma coisa assim. Alguma coisa assim, infelizmente eu não me lembro, até gostaria de lembrar. Mas é uma empresa que conta um tipo de atividade levada ao seu pessoal, através de um exemplo que eu vou citar. Uma das colaboradoras chegava em casa e o filhinho, que ficou o dia inteiro longe dela, questionando a distância da mãe, e elas tendo que trabalhar, e a empresa começou a ter um projeto que dá direito de quando em quando a mãe levar o seu filho para a empresa. Quer dizer, a empresa nesse caso está preocupada com a qualidade do seu profissional, não é isso? Do seu profissional. Quer dizer, imagine o que é uma empresa que sabe que aquela profissional é mãe e tem filho. Muitas não sabem. É mãe e tem filho. E que precisa valorizar essa relação. Trouxeram o filho, criança pequena de 5, 6 anos, para a empresa, ficou o dia inteiro, conheceu, teve gente para acompanhar. Trouxeram também. Então, houve toda uma programação para receber essas crianças, né? E hoje as crianças em geral, elas veem a empresa como algo mais natural. Não, o que me deixou emocionado foi o relato assim de que o dia seguinte, os dias posteriores, quando ela saía agora para trabalhar, o filho tinha uma outra atitude, uma outra compreensão. Nossa, espetacular, né? Porque ele entrou no universo da mãe. Muitas vezes nós temos problemas de relacionamento porque não entramos no universo do outro. A empresa proporcionou essa condição para o filho. Ele entrou no universo da mãe. Então, antigamente era, minha mãe está longe de mim. Hoje, tranquila, minha mãe está trabalhando. E ele conhece o local de trabalho. Isso é focar no indivíduo, né? Alquinda, nós falamos já isso em bloco anterior, e a gente entende, a gente está 2 minutos no nosso intervalo, a gente precisa prolongar um pouco mais no próximo bloco. Essa questão de... É importante hoje a gente estar calcado sim no presente, mas desenvolvendo essa visão de futuro. Como fazer isso? Olha, nós ficamos um pouco perdidos em relação a isso que é ter visão de futuro. O que nós precisamos é saber interpretar o presente, o que está acontecendo hoje. O ser humano que tem a capacidade de interpretar o presente, ele vai ser visto pelos outros como visionário. Mas é uma pessoa que hoje fala abertamente, humanização do ambiente de trabalho, que isso gera mais produtividade, gera mais lucro. Para a grande maioria dos empresários, isso é um fato,
vai soar como alguém que não está vivendo uma realidade. Porque esses empresários não estão nas pesquisas que comprovam que esse momento é muito diferente de poucos anos atrás. Então não é nem a questão de olhar para o futuro, aprendemos a olhar para o presente, que é a característica de Peter Drucker, denominado de visionário, mas o próprio dizendo que a sua grande capacidade era de saber interpretar o presente. Tem empresas que já estão sabendo, e são empresas que estão muito à frente das outras e dizem, esse empresário tem visão de futuro. Mas ele está simplesmente visualizando esse momento, né? Bom, eu volto com a Alquinda já já. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são o que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou para o mundo o Livro dos Espíritos, que em sua versão definitiva é composto de 1019 perguntas, feitas por Kardec e respondidas pelos espíritos. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? As casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Todos os anos no Brasil, milhares de crianças nascem com alguma deficiência mental. Grande parte vive escondida em completa solidão. É por isso que há 58 anos, as casas André Luiz auxiliam muitas dessas pessoas que hoje só se escondem. Por pura diversão. Acesse www.andreluiz.org.br e saiba mais sobre nosso trabalho. Casas André Luiz, qualidade ao deficiente mental. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. Eu estou conversando com Alquinda de Oliveira e chegamos no último bloco e olha, tem muitas coisas para conversar com ele, com certeza ele voltará aqui, até porque parece que está aí sendo colocado no forno Aprimoramento Espírita. Isso. Que livro é esse? Como é que você vai? O foco dele, como é que é? Esse livro é um livro 4 em 1, na realidade são 4 livros em 1, onde nós vamos trabalhar a autoestima, a liderança espírita, a administração de centro espírita e a unificação. Então são temas daí a denominação Aprimoramento Espírita. Você sabe, Alquinda, que o programa de hoje, o seu livro Liderança Saudável, já há algum tempo eu comentava com alguns colegas que nós espíritas precisamos mesmo estarmos empreendendo uma nova gestão para a casa espírita, até porque daqui a pouco o pessoal vai preferir ficar na empresa do que no centro espírita, porque essa coisa da espiritualidade na empresa, evidentemente, eles têm toda uma motivação, que é
ao próprio ganho, sua sobrevivência, sustentação. Então eles estão sempre muito motivados, buscam a motivação, então tem um foco e tem uma continuidade, né? Uma atenção no foco, né? Então eu acho muito interessante que esse livro venha mesmo, com certeza vai colaborar para esse processo. Mas voltando aqui ao tema espiritualidade nas empresas, que relação tem esse momento da administração com a própria globalização que vem em função de uma estratégia do comércio mundial, essa coisa de estar privilegiando mercados, o que isso está causando no mundo, onde isso está indo, como é que está isso? Olha, a globalização ela teve e tem os seus benefícios e malefícios, isso está muito patente para toda pessoa que estudar com uma certa profundidade. E os malefícios são consequência de ter o foco muito direcionado comercial, ganhar dinheiro, estender os braços para vários países, continentes, com o propósito de vender mais. Quer dizer, a parte material muito forte, muito firme. Mas Jesus age em todos os campos, isso foi planejado pela espiritualidade. Isto é, se você quer ganhar dinheiro, enxergue outros. E com isso as empresas começaram a enxergar outros países, inicialmente com o propósito de ganhar dinheiro, que aliás continua e vai continuar. Mas viu pobreza, viu diferença de cultura, de tal forma que começaram a surgir de maneira intensa ONGs sérias, existem muitas que não são sérias, que passaram a trabalhar de forma globalizada. Então hoje nós estamos iniciando um processo ainda lento da globalização social. E olha quem inspirou a globalização social, a globalização comercial. E com essa globalização social, eu até digo que eu ouvi no espírito, que isso foi mais ou menos pelo ano 2000, que em 30 anos nós vamos chegar à globalização fraternal. E naquela época eu não visualizava o início da globalização social. Hoje, de maneira patente, eu visualizo, eu enxergo, mostrando que já é antecânico o momento em que, para sobrevivermos, ou para o mundo sobreviver, a fraternidade vai estar presente. Mas veja só, Jeter, como Jesus age. O ideal é que esse processo ocorresse de maneira inversa, que nós fôssemos fraternos, né? Que naturalmente a parte social seria trabalhada de maneira adequada e nós comercialmente seríamos mais produtivos, iríamos vender mais. Mas Jesus, inteligente que é, começou pelo bolso. Quer ganhar dinheiro? Conheça o mundo, né? Sinta o mundo. E a partir de então, num processo, nós vamos chegar um dia, vai demorar algumas décadas, acredito, não falo de séculos não, acredito que o processo vai ser rápido, essa globalização fraternal. Você está falando algo e eu estou lembrando de alguns eventos hoje no mundo, especialmente o Brasil, porque nós temos espíritas, né, Alquinde, hoje acho que é uma constatação, uma coisa muito patente, independente do rótulo, hoje efetivamente o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Então nós temos um livro sinalizador, né, um processo de transição do planeta, que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Você falava, eu lembrava emblematicamente de alguns fóruns que sinalizam isso que você falou. Tem o Fórum Econômico Mundial, que se reunia em Davos, na Suíça. Depois tivemos, como contraponto a isso, né, para contrabalançar, o Fórum Social Mundial, que teve o seu grande foco em Porto Alegre, né, e mais recentemente, o mais recente foi na Venezuela, e agora né, na sua segunda edição, na cidade de Fortaleza, nós vamos ter o Fórum Espiritual Mundial. Coisa magnífica, né? Inclusive, Jeter, indo nessa direção de como realmente o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, tem uma nova rão, e essa é a palavra certa para o próximo ano, que é o surgimento da ISO 26000, que é a norma de responsabilidade social, que as empresas, para venderem, vão ter que ter o seu certificado de responsabilidade social. Não é que vão ter que ter, o mercado vai exigir que elas tenham. Isso
para ganhar dinheiro novamente, olha como são as coisas, né? A parte social vai estar em foco. E esse movimento é consequência de um encontro que ocorreu na Suíça, onde estiveram presentes 110 países. Precisavam escolher 2 executivos para frente desse projeto. Um deles, isso já é de praxe, da Suíça, que era o país sede. O outro não foi um norte-americano, nem um italiano, nem um japonês. É o que você pensar, um brasileiro. Nossa. Então, quando veio o lado social, olha a espiritualidade atuando com um brasileiro. E esse brasileiro, ele está fazendo nessa ISO 26000, pelo que eu soube, revoluções, porque a ISO 26000, num processo inicial, tinha como foco fazer com que a empresa valorizasse a comunidade à sua volta, mas esqueceram da comunidade dentro da empresa. O brasileiro falou, não, esse pessoal também precisa ser respeitado. Então é mais um exemplo de como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Magnífico, hein? É magnífico. E só um adendo aí, Peter Drucker, que eu admiro muito, disse que a única nação do mundo é o Brasil. Isso para mim, porque eu sou também um admirador, fã de carteirinha. O Drucker, a gente está sempre pegando os livros dele, lendo alguma coisa. Eu só não tinha ouvido. A única nação no seguinte sentido. Se você mudar do Brasil para os Estados Unidos, você vai ser um estrangeiro a vida inteira. Se mudar do Brasil para o Japão, você vai ser um estrangeiro a vida inteira. Para Portugal, país irmão, você vai ser um estrangeiro. De maneira bem flagrante, você é estrangeiro. Qualquer pessoa do exterior que venha ao Brasil e more no Brasil, nós o consideramos um brasileiro. Então isso é o verdadeiro inspiração. E Peter Drucker, nas suas viagens que fez no mundo todo, chegou a essa conclusão. Aliás, né, o Kardec que diz na Gênesis que a solidariedade será a pedra angular da sociedade do futuro. E, gozado, a gente pratica isso, né? Porque esse receber o estrangeiro como irmão, que é maior solidariedade que isso, né? Existe. E aqui está no livro também que o nosso país é o país mais solidário do mundo, não o que mais investe no social. Isso os Estados Unidos são campeões. Pela condição econômica, tal. Mais solidário no sentido de se aproximar. Isso é pesquisa também. Então, indo nessa direção do livro citado por você, né? Isso é espetacular mesmo. Alquinda, para fechar esse programa aqui hoje, você fez circular há algum tempo aí em toda a internet, eu tenho até isso impresso lá comigo, é a sua mais importante encarnação. Eu te pergunto, esta é a sua mais importante encarnação? Com certeza, a minha e de todos nós, né? A minha e de todos nós, porque nós estamos vivendo um momento em que está chegando aquele instante em que nós vamos ver um irmão de fato, não importa se ele seja nosso liderado, nosso líder, pessoas da família, mas um irmão espiritual, entendendo Jesus como mestre. Isso de maneira muito fortuita está acontecendo, mas é preciso, até eu já falei aqui, que a gente não fique iludido muito por fazer, né? Há muito. Existem empresas ainda autoritárias em número impressionante. Existem líderes que massacram os liderados. Existe até nas instituições religiosas ainda a liderança autoritária. Mas só que o processo de mudança começou. Sim. Nesse sentido, eu fico muito feliz de estar aqui na Terra nesse momento. Alquinda, você como chegou ao Espiritismo? Foi de uma maneira muito natural. Meus pais se tornaram espíritas quando eu tinha 15 anos de idade. E comecei a ler, gostava de ler já aos 15 anos, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e aquilo ali me abriu a mente de uma forma, que é a idade que você está questionando tantas coisas, né? Então foi algo muito natural que chegou até a mim, a literatura espírita, e me envolvi a partir dos 15 anos. Às vezes tem pessoas que é pela dor, graças a Deus eu não tive esse problema, né? Que na realidade não é problema, quando a pessoa tem dor é o que precisa, né? Você entende que hoje essa sua opção dos 15 anos, hoje está lhe fazendo um profissional diferente, antenado, como a gente diz, up to date com tudo que está acontecendo?
Olha, eu ouço isso nas empresas em que trabalho, mas o que eu vejo é que a gente é apenas um instrumento, né? A gente aproveita dos ensinamentos e passamos para frente. Eu tenho muito a espiritualidade amiga que dá essa força. E